graduação do 7º período de Ciência da Computação do Centro de Informática da UFPE. E o meu projeto é fruto de um projeto de iniciação científica financiado pela FACEP, que é o órgão de fomento de Pernambuco. E ele surgiu ele é um subprojeto de um projeto de pesquisa maior, coordenado pelo professor Alexandre Luna, que é também meu orientador de iniciação científica. E esse projeto maior tem o objetivo de estudar o engajamento na aprendizagem gerencial e nas transformações organizacionais em contextos onde o aprendizado sobre gerenciamento de projetos está sendo feito através de jogos. Então, para coletar os dados, para fazer as análises e os estudos sobre o engajamento no aprendizado gerencial nesse contexto, a gente desenvolveu um jogo em gerenciamento de projetos chamado Master PM, que significa Master Project Manager. E foi durante o desenvolvimento desse jogo que eu percebi alguns problemas de escalabilidade de software relacionados à plataforma de desenvolvimento de jogos que a gente estava usando para desenvolver o jogo. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Mas antes eu acho importante falar um pouco sobre a importância e o interesse, a motivação por trás de usar jogos para ensinar sobre gerenciamento de projetos, em vez de usar metodologias tradicionais de ensino. E uma das principais evidências de que uma medida mais drástica, mais radical e mais eficiente tem que ser tomada nesse sentido de ensinar sobre gerenciamento de projetos. Quer que eu mude por aqui? Isso, que bom. Sim, uma das evidências de que alguma medida mais drástica tem que ser tomada para ensinar sobre gerenciamento de projetos é um relatório do PMI, divulgado em 2021, que diz que prevê que em 2030 vai existir uma carência de 25 milhões de profissionais de projetos na indústria. E isso é uma coisa muito preocupante para as organizações, porque pode pôr elas em sério risco, e foi pensando em mitigar esse problema que a gente tem pensado em formas novas e melhores de ensinar sobre gerenciamento de projetos. E foi aí que surgiu a ideia de usar os chamados jogos sérios, que são jogos com um objetivo primário que não é o entretenimento puro, como, por exemplo, a educação, como é o nosso caso. Os jogos sérios têm sido utilizados com bons resultados promissores em várias áreas, como saúde, coleta de dados, finanças e a própria gestão. Só que um problema inerente ao uso dessa metodologia para ensinar é que fazer jogos, e particularmente fazer jogos sérios, é uma atividade extremamente difícil, complexa e demorada, e por causa disso houve muitos projetos de desenvolvimento de jogos sérios que levaram ao desenvolvimento de jogos, mas que não tiveram muito impacto. Então, para tentar solucionar esse problema, a gente procurou utilizar uma plataforma de desenvolvimento de jogos chamada Construct 3, que é uma plataforma amplamente reconhecida na comunidade de desenvolvimento de jogos como sendo muito simples e fácil de usar, até por não programadores, porque ele usa uma linguagem visual de programação, e também é muito reconhecida como sendo uma ótima plataforma para fazer rápida prototipação de jogos. Então foi ela que a gente decidiu usar para fazer o nosso MVP do jogo, mesmo o nosso jogo sendo 3D. O Construct não dá suporte muito bom para jogos 3D, mas a gente usou, só que acabou que a gente teve dificuldades iniciais no desenvolvimento do jogo. Só que o que eu percebi foi que as dificuldades não eram por conta da simplicidade do Construct, e não principalmente por causa disso, e nem principalmente por causa da dificuldade de fazer jogos 3D no Construct, e sim por causa da falta de suporte dessa plataforma para uma tecnologia, um paradigma de desenvolvimento de software chamada programação orientada a objetos. Eu vou falar aqui sobre um framework que eu desenvolvi que trouxe para o Construct essa tecnologia e fez com que ele fosse ainda uma plataforma simples de usar e amigável, mas também permitisse o desenvolvimento de jogos mais complexos. E aí a metodologia que a gente usou foi o DSR, onde o framework foi produzido como um artefato durante os 3 ciclos e serviu como insumo para produzir o artefato da pesquisa principal, que é o jogo em si, o Master PM. Mas então, o que é programação orientada a objetos? Vou dar uma visão geral aqui. Ele é um paradigma de desenvolvimento de software que visa desenvolver programas ao redor de objetos, dos dados que esses objetos contêm e das operações que esses objetos podem executar. Então, por exemplo, se eu quero representar um conjunto de bicicletas no meu programa, eu posso modelar cada bicicleta como um objeto que tem certos atributos, que são os dados, e certas operações. Então, por exemplo, alguns atributos podem ser o tamanho do suporte, o tamanho da roda, o material de que a bicicleta é feito, e as operações podem ser virar, mover,
consertar. E essa definição do conjunto de atributos e operações que um objeto bicicleta contém é chamado de classe. Nesse caso, a classe bicicleta. Então, cada um desses 3 objetos que está vendo aí na tela são chamados de instâncias da classe bicicleta. E cada instância tem valores específicos para esses atributos e podem executar todas essas operações aí. Então, eu vou explicar um pouco sobre como o framework de orientação a objetos ajudou a desenvolver o jogo no Construct. Então, no jogo, você é um trainee novato de uma empresa chamada Omnia. E quando você começa o jogo, chega na empresa, você tem que explorar ela e interagir com personagens para ajudar eles a resolver problemas relacionados a gerenciamento de projetos. Então, nesse exemplo aí, tem a jogadora que chega perto da recepcionista da empresa, chamada Kate, e a jogadora interage com a recepcionista e, com isso, inicia um diálogo. E aí a questão é como implementar essa mecânica de interagir com personagens. Uma primeira tentativa que a gente poderia fazer é criar uma classe chamada personagem, com o intuito de abarcar todos os personagens, todas as pessoas da empresa com as quais a jogadora pode interagir. Então, no Construct 3, o modo como isso seria feito seria mais ou menos assim. A classe chamada personagem, ela tem um atributo chamado nome e tem 2 operações. A primeira, está interativo, ela simplesmente diz se o personagem atualmente está interativo, é possível interagir com o personagem ou não. E é implementado simplesmente checando se o jogador está perto do personagem. Ou seja, se você estiver perto do personagem, você pode interagir com ele. A segunda operação, interagir, simplesmente inicia um diálogo com o personagem usando o nome do personagem para encontrar o diálogo num arquivo de diálogos que existe no jogo. Mas isso aí é só a definição das operações e dos atributos que a classe tem. A gente tem que definir agora o comportamento dessa classe durante o jogo, das instâncias dessa classe durante o jogo. Isso a gente faz nesse código aí, bem simples. O que acontece é, para cada instância da classe personagem, a gente vai checar se o personagem atual está interativo. Se ele estiver, quando o jogador apertar a tecla E, aí ele vai interagir com o personagem. Bem simples. E aí agora a gente pode adicionar várias instâncias da classe personagem no jogo e elas vão todas se comportar dessa mesma forma aí. E a gente pode representar isso com um diagrama de instâncias, onde a gente tem todas as instâncias que existem no jogo e a classe a que cada instância pertence. Esses nomes aí são nomes dos personagens que efetivamente existem na versão atual do jogo. Só que existe um pequeno problema com essa abordagem, que é exatamente o fato de que todas as instâncias vão se comportar exatamente da mesma maneira. Só que digamos que em algum momento, por qualquer motivo que seja, a gente decidiu, durante o desenvolvimento do jogo, que quando o jogador interagir com o Paolo especificamente, ele tem que ganhar pontos de experiência, que é uma coisa muito comum que acontece nesses jogos. Então, como a gente implementa isso? Se a gente modificasse a operação de interagir na classe de personagem para adicionar esses pontos de experiência, isso não faria o que a gente quer, porque dessa maneira o jogador ganharia pontos interagindo com qualquer personagem. E a gente quer que ele ganhe pontos interagindo somente com o Paolo. Então, uma solução possível seria criar uma classe chamada Paolo, em que a gente copia o código que a gente escreveu para a classe personagem e muda apenas a operação de interagir. Então, quando o jogador interagir com o Paolo, ele vai iniciar o diálogo como antes, só que agora ele também vai ganhar pontos. E o código de controle do jogo agora fica dessa maneira. A gente tem a mesma checagem de antes para cada personagem, só que agora a gente tem uma checagem separada para Paolo, porque Paolo e personagens são classes diferentes. Então precisa fazer uma checagem para cada classe. E aí o diagrama de instâncias fica assim, com uma classe só para Paolo. Só que o problema disso é que se a gente continuar criando novas classes e repetindo o código, sempre que a gente quiser que um personagem, uma instância específica, tenha um comportamento especializado em relação aos outros, a gente vai acabar tendo um diagrama como esse, onde a gente tem uma classe para cada instância e todas as classes definem operações com o mesmo nome, atributos com o mesmo nome, só que com implementações levemente diferentes entre si. E aí, o código que controla o jogo vai ficar dessa maneira, onde a gente tem uma checagem idêntica para cada classe e com várias classes. Então, o moral da história é que isso daí simplesmente não é escalável, porque à medida que você vai aumentando o jogo e adicionando mais personagens, você vai tendo que criar mais classes, todas muito parecidas entre si, e sempre que você quiser, por exemplo, alterar
modificar uma operação em comum entre todas as classes, você vai ter que replicar essa alteração N vezes para todas as classes. Sempre que você quiser fazer um processamento com todas as instâncias dessas classes, você vai ter que repetir esse processamento N vezes, como está aí. E isso, à medida que o jogo cresce e se torna mais complexo, vai ficando cada vez mais difícil manter o jogo desse jeito, até o momento que se torna insustentável, e isso simplesmente inviabiliza a construção de jogos complexos. E esses seriam os problemas que qualquer um enfrentaria tentando desenvolver um jogo no Construct. Então, o que eu fiz foi desenvolver um framework de orientação a objetos para resolver esses e outros problemas. Então, como o framework resolve esses problemas? Bom, primeiro, o que a gente faz é trazer de volta a classe personagem, como ela existia antes, só que agora a gente vai fazer com que todas essas outras classes que a gente criou herdem de personagem, o que significa que elas vão literalmente herdar todos os atributos e todas as operações de personagem. E além disso, todas as instâncias de, por exemplo, Ana, vão ser também instâncias de personagem. E aí, o que isso faz é que a gente agora pode voltar a ter um processamento somente para as instâncias da classe personagem, porque as instâncias das outras classes são também instâncias de personagem. Então, o que a gente fizer com o personagem vai se aplicar a todas as outras instâncias também. Isso é a solução de um dos problemas. O outro problema era como especializar o comportamento de cada instância separadamente, sem criar uma bagunça no código. Então, a gente faz isso com outro conceito de orientação a objetos chamado polymorphism, que significa múltiplas formas e se refere à capacidade de uma operação com o mesmo nome definir múltiplas implementações diferentes ao longo de toda a hierarquia de classes que implementa essa operação. Então, como a gente pode usar isso para resolver o problema da especialização? A gente primeiro define, né, a operação interagir na classe personagem, como antes, com apenas o comportamento padrão mínimo que a gente espera que qualquer instância da classe personagem tenha. Seria simplesmente inicial de algo. E aí, sempre que a gente quiser que alguma instância de outra classe tenha um comportamento especializado ou diferente em relação a isso, a gente define esse comportamento na nova classe, e isso vai ter o efeito de sobrescrever o comportamento padrão herdado da classe personagem. Então, por exemplo, no caso de Paulo, o que a gente vai ter é a operação de interagir de Paulo vai sobrescrever a operação de interagir de personagem que ele herda e vai sobrescrever da seguinte forma: ele vai executar a operação de interagir padrão da classe personagem, mas além disso, depois disso, vai também fazer com que o jogador ganhe pontos. E dessa maneira você consegue mudar os comportamentos das várias classes, das várias instâncias que você quer, sem precisar ficar repetindo o processamento em várias classes diferentes. Você pode fazer o processamento só na classe de personagem, e sempre que alguma classe tiver uma operação mais específica, é essa operação que vai ser chamada. Só essas alterações de abordagem já fazem com que o software seja muito mais escalável, quer dizer, você pode adicionar novas classes que herdam de personagens sem aumentar a complexidade, sem ser muito difícil de fazer isso, porque as classes vão herdar todas as operações que já existem em personagens. O software se torna também muito mais reusável, porque assim que uma classe herda de outra classe que já existe, ele vai obter todas as operações e os atributos que você já definiu, você não precisa ficar reescrevendo as coisas. E aumenta a manutenibilidade do código, quer dizer, fica muito mais difícil manter o código, porque se você quiser, por exemplo, alterar uma operação comum a todas essas classes, que é de uma mesma classe de personagem, só precisa alterar a definição dessa operação em personagem, não precisa alterar em todas as classes que são afetadas por isso. E esses são só os benefícios que você consegue com dois conceitos de orientação a objetos que eu mostrei, herança e polimorfismo, mas existem muitos outros que foram implementados no framework, então resumidos aí nesse diagrama, onde os conceitos dos bloquinhos da esquerda são conceitos de orientação a objetos e os da direita são instruções resumidas de como implementar esses conceitos no construto. Eu não vou entrar em detalhes nesse diagrama, porque ainda não há tempo, mas então é isso. Aí eu reitero as contribuições do trabalho e vale dizer que a gente está desenvolvendo uma nova versão do jogo na Unity, já desenvolveu uma nova versão na Unity, que é uma plataforma mais capaz de desenvolvimento de jogos. E aí está um pequeno spoiler de como se parece
a nova versão do jogo na Unity. Se alguém quiser jogar ou ter qualquer informação mais, é só enviar um e-mail para esse e-mail aí. E é isso. Obrigado, Eduardo.